Propõe-se aqui uma análise a um excerto central do Sermão de Santo António, da autoria do padre António Vieira. Iremos examinar de que modo o autor constrói uma complexa alegoria recorrendo à imagem dos peixes para formular uma crítica incisiva à exploração e à injustiça social no contexto colonial. A análise seguirá uma progressão lógica. Iniciaremos com a contextualização do excerto, o ponto de partida. De seguida, abordaremos a acusação direta aos peixes. Analisaremos depois o momento da inversão do espelho, que transfere a crítica para o mundo dos homens. Aprofundaremos a metáfora do açougue humano e, por fim, explicitaremos a estrutura da alegoria. Seção 1. O ponto de partida. É fundamental, antes de mais, situar este excerto dentro da estrutura global da obra para compreender a sua função argumentativa. Este trecho pertence ao capítulo 4º do sermão. Corresponde especificamente ao início da secção das repreensões. Embora o auditório imediato sejam os peixes, o alvo último da crítica são, evidentemente, os vícios dos homens, nomeadamente os colonos do Maranhão. O orador entra diretamente na matéria. A acusação é imediata e contundente. Vós comeis uns aos outros. Esta ideia de canibalismo, ou antropofagia, aplicada ao mundo marinho, constitui a premissa de toda a argumentação. O verbo desedificar, que significa dar mau exemplo ou corromper, estabelece desde logo o enquadramento moral da crítica. Secção 2. A acusação aos peixes. Vejamos agora como Vieira desenvolve esta acusação, articulando-a em torno de uma antítese que denuncia a perversão da ordem natural. Para acentuar a gravidade da situação, Vieira recorre a uma antítese, contrapõe uma ordem hipotética considerada menos mal à realidade observada, que classifica de perversa. A inversão desta lógica natural serve para sublinhar a desmesura e a voracidade dos grandes, cuja ganância não se satisfaz senão com a destruição de inúmeros pequenos. Para conferir autoridade teológica ao seu argumento, Vieira introduz uma citação de Santo Agostinho. Ao estabelecer este paralelo, a crítica transcende a mera observação do mundo natural e insere-se numa tradição de condenação moral da cobiça humana. A citação funciona como um argumento de autoridade, que legitima a analogia entre peixes e homens. Seção 3. A inversão do espelho. Este é o ponto de viragem do excerto, o momento em que a alegoria se começa a desvendar e a crítica social se torna explícita. Ocorre aqui uma inversão de perspectiva. Após ter mostrado aos homens o seu reflexo nos peixes, Vieira exorta agora os peixes a observarem o comportamento humano. A indicação inicial, lá do mar para a terra, sugere um olhar sobre o espaço natural, selvagem. Contudo, o orador corrige imediatamente esta direção. O foco não deve ser o sertão, espaço associado à barbárie, mas sim a cidade, o centro da suposta civilização colonial. É nesta correção que reside a força da denúncia. A verdadeira selvageria encontra-se paradoxalmente no coração da sociedade organizada. A ironia deste passo é particularmente incisiva. Vieira compara o canibalismo literal dos tapuiás, estigmatizado pelos colonos, com a exploração social praticada pelos brancos. A conclusão é subversiva. A cidade é um açougue de dimensões muito superiores. Invertem-se assim as noções de civilização e barbárie. Secção 4. O açougue humano. Passemos à análise detalhada da forma como, segundo Vieira, os homens se devoram mutuamente. A atividade incessante da cidade é aqui reinterpretada. Vieira despoja o bulício urbano da sua aparência de progresso e comércio para revelar a sua essência predatória, uma busca contínua por formas de explorar e, metaforicamente, comer o próximo. A anáfora do verbo comem-no estrutura uma enumeração gradativa. Vieira cataloga, metodicamente, todos os agentes sociais que exploram o defunto. A acumulação de exemplos cria um efeito avassalador, pintando o retrato de uma sociedade inteira, desde a família até às instituições, que participa neste festim macabro. Esta frase constitui um exemplo notável de conceptismo. Vieira explora a polissémia do vocábulo terra. No primeiro caso, refere-se ao solo, à sepultura. No segundo, designa a sociedade, a comunidade humana. A ideia, portanto, de uma crueldade superior. A sociedade devora o indivíduo antes mesmo de a natureza iniciar o seu processo de decomposição. Quando a crítica parece ter atingido o seu clímax, Vieira eleva ainda mais o tom. Demonstra que esta predação não se limita aos mortos, ocorrendo também entre os vivos. A citação do livro de Job confere à denúncia um caráter universal e intemporal, transcendendo o contexto específico da sociedade colonial para se dirigir à condição humana em geral. Secção 5. A alegoria desvendada.
Podemos agora sintetizar os elementos analisados para compreender a intenção crítica que subjaz a toda esta construção. O principal recurso retórico emprego por Vieira é, como vimos, a alegoria. Trata-se de um procedimento que consiste em falar de uma realidade através de outra que a representa simbolicamente. Permite não só uma crítica indireta, mas também a atribuição de um significado mais profundo e universal à mensagem. A descodificação da alegoria é, portanto, clara. Os peixes são a imagem dos homens. O mar representa a sociedade colonial do Maranhão. E o ato de se devorarem mutuamente é a metáfora central para a exploração económica, a corrupção e a injustiça social que Vieira se propunha denunciar. A eficácia da construção retórica de Vieira reside em grande medida na sua capacidade de formular uma crítica social com validade transhistórica. Fica, por conseguinte, uma questão para reflexão, mais de 300 anos depois, que novas formas assume esta antropofagia social. De que modo se manifesta na sociedade contemporânea esta mesma tendência para a exploração mútua?